José e Maria. Top News e Education, ensino híbrido, continuação. Esse Brasilzinho merece uma educação melhor, né, minha gente? O ensino híbrido como possibilidade. Pois é, possibilidade. Existe sim a possibilidade. A importância do uso das tecnologias digitais na escola, possibilitando a personalização do ensino, é um desafio para muitos educadores. O ensino híbrido nos Estados Unidos, na América Latina e na Europa difere, viu, minha gente, das definições de blended learning voltadas para o ensino superior, entendidas como aquele modelo em que o método tradicional, presencial, se mistura com o ensino à distância e, em alguns casos, determinadas disciplinas são ministradas na forma presencial, enquanto outras apenas online, na forma online. Esse seria o uso original do termo ensino híbrido, que evoluiu para abarcar um conjunto muito mais rico de estratégias e dimensões de aprendizagem, entre elas a forma proposta neste curso. Para começar, a expressão ensino híbrido está enraizada em uma ideia de educação híbrida em que não existe uma forma única de aprender, né? Na qual a aprendizagem é um processo contínuo que ocorre de diferentes formas, em diferentes espaços. É possível, portanto, encontrar diferentes definições para o ensino híbrido. Na literatura você encontra aí diferentes definições. Todas elas apresentam de forma geral a convergência de dois modelos de aprendizagem. O modelo presencial, em que o processo ocorre em sala de aula, como vem sendo realizado aí há tempos, e o modelo online, que utiliza aí as tecnologias digitais para promover o ensino. Podemos considerar que esses dois ambientes de aprendizagem, a sala de aula tradicional, o espaço virtual, tornam-se gradativamente complementares. Isso ocorre porque, além do uso de variadas tecnologias digitais, o indivíduo interage com o grupo, intensificando a troca de experiências que ocorre em um ambiente físico, que é, no caso, a escola. O papel desempenhado pelo professor e pelos alunos sofre alterações em relação à proposta de ensino considerado tradicional. E as configurações das aulas favorecem momentos de interação, colaboração, envolvimento com as tecnologias digitais. O ensino híbrido configura-se como uma combinação metodológica que impacta na ação do professor em situação de ensino e na ação dos estudantes em situação de aprendizagem. De acordo com o modelo proposto pelo Instituto, o ensino híbrido é um programa de educação formal no qual um aluno aprende por meio do ensino online, com algum elemento de controle do estudante sobre o tempo, o lugar, o modo e o ritmo do estudante, do estudo, e por meio do ensino presencial na escola. O que é ensino híbrido? Não há na literatura uma única definição para ensino híbrido. Muitas são as definições possíveis e não há um consenso sobre elas. Adotamos, neste curso, a definição apresentada pelo Instituto, construída após a pesquisa que catalogaram mais de 100 exemplos
de modelos de ensino híbrido. O ensino híbrido é um programa de educação formal que reúne o ensino online e o ensino presencial. Trata-se de uma abordagem metodológica na qual o aluno aprende por meio do ensino online com algum elemento de controle do estudante sobre o tempo, o lugar, o modo e o ritmo de estudo. E aprende em uma localidade física, supervisionada, ou seja, na escola. O controle do modo e do ritmo de aprender, por exemplo, são muito importantes porque nem todos os alunos aprendem da mesma forma. Alguns estudantes podem aprender rapidamente através da leitura de um texto. Outros podem preferir um vídeo para poder compreender melhor um determinado conteúdo. Essas modalidades acontecem em situações reais de ensino. Ou seja, o que acontece online não está desconectado do que acontece em sala de aula. O que acontece em sala de aula deve interagir com o que acontece online. Vice-versa. Como peças de um quebra-cabeça, né? Essas formas de ensino se complementam, se tornam um todo integrado. Conectar o que acontece online com o que acontece presencialmente é um grande desafio. Utilizar uma lousa digital muitas vezes não se configura como uma proposta integradora de ensino online e ensino presencial. O mesmo vale para usos de objetos digitais de aprendizagem ou games, sem planejamento integrador que justifique seu uso. O desafio está em planejar estratégia de ensino online de forma conectada ao conteúdo que se planeja trabalhar presencialmente com a turma, formando um todo integrado. Vamos pensar sobre isso. As modalidades ao longo do caminho de aprendizado de cada estudante em um curso ou disciplina são conectadas para oferecer uma experiência de educação integrada. Os autores apresentam as propostas híbridas como concepções possíveis para uso integrado das tecnologias digitais na cultura escolar contemporânea, enfatizando que não é necessário abandonar o que se conhece até o momento para promover a inserção de novas tecnologias em sala de aula. Pode-se aproveitar o melhor dos dois mundos, por que não? Por que não? A organização dos modelos de ensino híbrido, feita pela equipe de pesquisadores do Instituto, aborda formas de encaminhamento das aulas em que as tecnologias digitais podem ser inseridas de forma integrada ao currículo e, portanto, não são consideradas como um fim em si mesmas, mas que têm um papel essencial no processo, gente, principalmente em relação à personalização do ensino. Segundo esse carinha aqui, esses dois carinhas, 2013, em um ambiente de aprendizado individualizado, as necessidades do aluno, não identificadas por meio de avaliações, nesse ambiente diferenciado, os alunos são identificados como base em seus conhecimentos ou habilidades específicas, né, em uma determinada área. E o professor organiza a classe em grupo por afinidade para atendê-la melhor. Em um ambiente de aprendizagem personalizado,
o aprendizado começa com o aluno. O aprendiz informa como aprende melhor para que organize seus objetivos de forma ativa, junto, é claro, com o professor. Em um ambiente de aprendizagem individualizado, a aprendizagem é passiva. Os professores fornecem instrumentos individualmente. O aluno não tem voz em seu projeto de aprendizagem. Em uma sala de aula diferenciada, os estudantes podem ser participantes ativos em sua aprendizagem. Os professores modificam a forma de ensinar por meio de estações ou aula invertida, apresentando o mesmo conteúdo para diferentes tipos de alunos, mas que ainda recebem informações de forma passiva. Quando os estudantes personalizam a sua aprendizagem, eles participam ativamente, dirigindo o seu processo e escolhendo uma forma de aprender melhor. As propostas de ensino híbrido organizam-se de acordo com o esquema apresentado aqui, ó, gente, nessa figura. Presta atenção nessa figura. Nós temos aqui, ó, presencial, online, tá vendo? Presencial, online. Aí vem o híbrido. Ensino híbrido, nós temos o modelo de rotação, modelo flex, modelo à la carte, modelo virtual enriquecido. No modelo de rotação, nós temos a rotação por estações, laboratório, sala de aula invertida, e temos a rotação individual, certo? Aí a proposta do ensino híbrido, nesse esquema, nessa figura. E agora a gente vai falar um pouquinho de modelos. Os modelos. Cadê os modelos, Dai? Como assim? Modelo de rotação primeiro. O que será modelo de rotação? O que será isso? Gente, os estudantes revezam as atividades realizadas aí de acordo com o horário fixo ou orientação do professor. As tarefas podem envolver discussões em grupo, com ou sem a presença do professor, atividades escritas, leituras e necessariamente uma atividade online. Nesse modelo, gente, há as seguintes propostas. Preste atenção nas propostas existentes nesse modelo. Rotação por estações. Os estudantes são organizados em grupos, cada um dos quais realiza uma tarefa de acordo com os objetivos do professor para a aula em questão. Podem ser realizadas atividades escritas, leituras, entre outras atividades. Um dos grupos está envolvido com propostas online, que de certa forma independem do acompanhamento direto do professor. É importante, gente, valorizar momentos em que os estudantes possam trabalhar de forma colaborativa e aqueles que possam fazê-lo individualmente. Em um dos grupos, o professor pode estar presente de forma mais próxima, garantindo o acompanhamento de estudantes que precisam de mais atenção. A variedade de recursos utilizados, como vídeos, leituras, trabalho individual e colaborativo, entre tantos outros, também favorecem a personalização do ensino. Pois, como sabemos, nem todos os estudantes aprendem da mesma forma. Após um determinado tempo, previamente combinado com os estudantes, eles trocam de grupo. E esse revezamento continua até todos terem passado por todos os grupos. O planejamento desse tipo de atividade não é sequencial. E as tarefas realizadas nos grupos são, de certa forma, independentes, mas funcionam de forma integrada, para que ao final da aula todos tenham
tenham tido a oportunidade de ter acesso aos mesmos conteúdos, entendeu? O professor pode atuar como um mediador, levantando os conhecimentos prévios, estimulando o trabalho colaborativo e sistematizando, ao final, os aprendizados da aula. Nessa rede de escolas, por exemplo, o ensino híbrido é organizado no momento, ó, esse momento aqui, tá vendo? Que é conduzido pelo professor e incentiva o trabalho colaborativo entre os alunos. E no momento solo, que estimula aí o uso do ensino online. De maneira geral, a rotação por estações é um dos modelos mais utilizados por professores aí que optam por modificar o espaço e a condução de suas aulas. Certo? Tem um bocado de gente aqui. Outro modelo é o laboratório rotacional. A gente falou da rotação por estações, não foi isso? Agora, outro modelo, laboratório rotacional. Bem, nesse caso, os estudantes usam o espaço da sala de aula e também o laboratório. O modelo de laboratório rotacional começa com a sala de aula tradicional. Em seguida, adiciona uma rotação para computador ou laboratório de ensino. Os laboratórios rotacionais frequentemente aumentam a eficiência operacional e facilitam o aprendizado personalizado, mas não substituem o foco nas lições tradicionais em sala de aula. O modelo não rompe com as propostas que ocorrem de forma presencial em classe, mas o ensino online, como uma inovação sustentada, ajuda a metodologia tradicional e atende melhor às necessidades dos seus alunos. Nesse modelo, portanto, os estudantes que forem direcionados ao laboratório trabalharão os computadores de forma individual e autônoma para cumprir com os objetivos fixados pelo professor, que estará com outra parte da turma realizando sua aula de maneira que achar mais adequada. A proposta é semelhante ao modelo de rotação por estações, em que os alunos fazem essa rotação em sala de aula, porém, no laboratório rotacional, eles devem se dirigir aos laboratórios onde trabalharão individualmente nos computadores, acompanhados por um professor tutor. Certo? Agora, o outro modelo é a sala de aula invertida. Sala de aula invertida, a teoria é estudada em casa, no formato online. E o espaço da sala de aula é utilizado para discussões, resolução de atividades, entre tantas outras propostas. O que era feito em classe, explicação do conteúdo, agora é feito em casa. E o que era feito em casa, aplicação, atividades sobre o conteúdo, agora é feito na sala de aula. Esse modelo ele é valorizado como a porta de entrada para o ensino híbrido. E é um estímulo para que o professor não acredite que essa seja a única forma de aplicação de um modelo híbrido de ensino, a qual pode ser aprimorada. Podemos considerar algumas maneiras de aperfeiçoar esse modelo, envolvendo a descoberta e a experimentação como proposta inicial para os estudantes, ou seja, oferecer possibilidades de interação com um fenômeno antes da teoria, acontecer em vídeo, leitura. Diversos estudos, minha gente amiga, diversos estudos têm mostrado que os estudantes constroem sua visão de mundo, sua visão sobre o mundo, ativando seus conhecimentos prévios e integrando as novas informações
com as estruturas cognitivas já existentes para que possam, então, pensar criticamente sobre os conteúdos ensinados. Essas pesquisas indicam que os alunos desenvolvem habilidades de pensamento crítico e compreendem melhor, conceitualmente, uma ideia quando exploram o domínio primeiro e então têm contato com uma forma clássica de instrução, como palestra, vídeos ou leitura de texto. Estudiosos dessa área afirmam que o modelo que tem início pela exploração é muito mais eficiente, uma vez que não é possível buscar respostas antes de pensar nas perguntas. Segundo esses carinhas aqui. 2013. E o outro modelo é a rotação individual. Cada aluno, no caso da rotação individual, cada aluno tem uma lista das propostas que deve contemplar em sua rotina para poder cumprir os temas, no caso, a serem estudados. Aspectos como avaliar para personalizar devem estar muito presentes nesta proposta, uma vez que a elaboração de um plano de rotação individual só faz sentido se tiver como foco o caminho a ser percorrido pelo estudante, de acordo aí com suas dificuldades ou facilidades. A principal diferença entre personalização, diferenciação e individualização é que a personalização é centrada no aprendiz, enquanto as demais, diferenciação e individualização, são centradas no professor. Entendeu? Uma das experiências relatadas nas pesquisas do Instituto Clayton Christensen se refere à School. Nessa proposta, ao final do dia, os alunos realizavam atividades para verificar o que havia aprendido. Com essas informações em mão, era criada uma playlist de aprendizagem para o dia seguinte, com um grupo de atividades ou conceitos nos quais cada estudante deveria trabalhar de acordo com suas necessidades. Observou-se que ao final do período de atividade de verão, os estudantes que faziam parte deste grupo piloto desenvolveram competências e habilidades matemáticas 7 vezes mais rápido em comparação aos participantes dos dois demais grupos. Essa proposta se aproxima de um dos modelos de rotação, a rotação individual. Nele, os estudantes rotam por modalidades de aprendizagem de acordo com uma agenda personalizada. A diferença da rotação individual para outros modelos de rotação é que o estudante não passa necessariamente por todas as modalidades ou estações propostas. Sua agenda diária é individual, customizada de acordo com as suas necessidades. O tempo de rotação, em alguns exemplos relatados, é livre, variando aí de acordo com as necessidades dos estudantes. Em outros exemplos, pode não ocorrer rotação, ou ainda pode ser necessário determinar um tempo para o uso dos computadores disponíveis. De acordo com os estudos sobre o modelo de ensino híbrido, observa-se que não há uma proposta de rotação individual que ocorra durante todo o período de aula, ou como um único tipo de estratégia a ser utilizado. Pelo que se nota, essa proposta é uma das estratégias de personalização do ensino, mas que não impede a realização das demais. A Summit School, tá vendo, gente? Por exemplo, aqui estimula uma cultura
de altas expectativas e coloca os estudantes como protagonistas no controle de seu aprendizado na maior parte do tempo. O ideal, segundo essas instituições, seria que os estudantes pudessem aprender em seu próprio ritmo e que tivessem projetos para sustentar seu aprendizado. Não deveriam depender de memorização, mas aplicar o que aprenderam em situações reais. Nessas escolas, ao chegar, os estudantes pegam os seus computadores, acessam o seu plano personalizado de estudo e começam a trabalhar em seus objetivos. Ao término desses trabalhos, seguem para as demais propostas do dia. Seguindo esse plano personalizado e atingindo seus objetivos, eles indicam, anotando em um quadro, quando estão prontos para serem avaliados. O controle individual do seu aprendizado é a chave do envolvimento dos estudantes. A gente estava falando do modelo de rotação. Lembra que a gente falou do modelo de rotação? Aí a gente falou da rotação por estações. Depois a gente falou do laboratório rotacional. Depois falou da sala de aula invertida. Depois a gente falou da rotação individual, certo? Agora, o segundo modelo, que é o modelo flex. Modelo flex. Os alunos também têm uma lista a ser cumprida, com ênfase no ensino online. O ritmo de cada estudante é personalizado. E o professor fica à disposição para esclarecer dúvidas. Esse modelo, apesar de ser considerado uma possibilidade metodológica, é tido como disruptivo e propõe uma organização de escola que não é comum no Brasil. Então, não vamos sonhar. Mas o modelo é ótimo. O projeto Âncora é um dos exemplos para esse tipo de abordagem, que assemelha-se à rotação individual, pois requer um plano personalizado a ser seguido aí pelo estudante. Porém, a organização dos alunos não é por séries ou anos. Estudantes do 6º ano podem realizar um projeto junto com aqueles do 7º ou do 8º ano, por exemplo. Temos o modelo número 3, que é o modelo à la carte. Parece coisa de comida, de culinária, né? À la carte. O estudante é responsável pela organização de seus estudos, de acordo com os objetivos gerais a serem atingidos, organizados em parceria com o educador. A aprendizagem que pode ocorrer no momento em local mais adequados é personalizada. Nessa abordagem, pelo menos um curso é feito inteiramente online, apesar do suporte e da organização compartilhada com o professor. A parte online pode ocorrer na escola, pode ocorrer em casa ou em qualquer lugar. E o quarto modelo é o modelo virtual enriquecido. Uma coisa linda. Trata-se de uma experiência realizada por toda a escola, em que cada disciplina, como a de matemática, por exemplo, os alunos dividem seu tempo entre a aprendizagem online e a presencial. Os estudantes podem se apresentar presencialmente na escola apenas uma vez por semana. Assim como o modelo à la carte, o modelo virtual enriquecido também é considerado disruptivo, porque propõe uma organização da escola básica que não é comum no Brasil. Então também não vamos sonhar com esse modelo. Se bem que sonhar não faz mal a ninguém, né, gente? É importante ressaltar que não há uma ordem estabelecida para a aplicação e desenvolvimento desses modelos em sala de aula. Tampouco uma hierarquia entre eles. Alguns professores utilizam essas metodologias de forma integrada, propondo uma atividade de sala de aula
invertida para a realização e na aula seguinte o modelo de rotação por estações, certo? Outro aspecto importante é que grande parte das propostas apresentadas não é novidade na educação. Esse carinha aqui, ó, De Crowley, com centros de interesse, e Freinet, esse aqui, Freinet, com os complexos de interesse, já propunham uma organização da sala de aula em espaços que atuavam de forma diferenciada, de acordo com as necessidades dos estudantes, aproximando-se do que é proposto na rotação por estações e no laboratório rotacional. Segundo esse carinha aqui, 2010, ó, Berno, cada nome misericórdia, né? Segundo o Berno, 2010, muitas das técnicas propostas por Freinet mantêm essa capacidade de adaptação à escola do futuro e baseia-se no respeito ao ritmo de cada criança, bem como estimula a livre expressão e a comunicação. O plano de trabalho é outra técnica apresentada por Freinet e que se aproxima da rotação individual. Nessa proposta, cada aluno trabalha de acordo com o seu ritmo, desenvolvendo as tarefas escolares segundo a ordem que mais lhe convenha. Iberno, 2010, página 38. O progresso pessoal de cada um é acompanhado pelo professor, que diariamente verifica os resultados desse trabalho e propõe novas atividades. Os modelos flex e de rotação valorizam as atividades colaborativas, que ocorrem tanto nos grupos quanto no ensino online. Aprender com os pares também não é novidade na educação. Os modelos considerados construtivistas ou socioconstrutivistas, entre outras nomenclaturas, verifica-se a importância de aprender com o outro. Não é, minha gente amiga? A mediação é o elemento essencial para a aprendizagem. Pode-se observar o conceito de mediação em ação quando nos reportamos à definição de Vygotsky, 2000, Vygotsky, para a zona de desenvolvimento próximo ou proximal. A distância entre aquilo que a criança é capaz de fazer sozinha e aquilo que ela faz com ajuda, em breve ela será capaz de realizar de modo autônomo. Aquilo que o sujeito realiza de forma independente constitui seu nível de desenvolvimento real, de onde deve partir a ação educativa. Assim, a partir do momento que o educador identifica aquilo que o estudante é capaz de fazer sozinho, a ação educativa pode ter início, pois o ensino deve ser prospectivo, promovendo avanços e indo além daquilo que já está construído. Na interação com os adultos e pares mais experientes, a criança é capaz de realizar, com a ajuda a partir do seu nível de desenvolvimento real, atividades que não realizariam de forma autônoma. Os adultos e os pares atuam, portanto, na zona de desenvolvimento próximo, que favorece o avanço conceitual. Revisitando teorias pedagógicas, inserindo as tecnologias digitais na construção de um encaminhamento metodológico que tem como objetivo valorizar a integração do ensino online ao currículo escolar e, ao mesmo tempo, valorizando as relações interpessoais e a construção coletiva do conhecimento, os modelos de ensino híbrido, de certa forma, organizam uma metodologia que engloba diferentes vertentes
e que tem como objetivo principal encontrar maneiras de fazer o aluno aprender mais e melhor, ok? Planejar as mudanças e os tipos de aulas possíveis em um modelo de ensino híbrido, precisamos antes conversar sobre alguns conceitos importantes propostos pelo Instituto quando se trata de inovação. O ensino híbrido está emergindo como uma inovação sustentada em relação à sala de aula tradicional. Sustentada porque combina as vantagens da educação online com todos os benefícios da sala de aula tradicional. Algumas propostas de organização da aula modelo de ensino híbrido são consideradas disruptivas em relação à sala de aula tradicionais. Isso porque elas não incluem a sala de aula tradicional na sua forma plena e temem a ser mais difícil para adotar e operar. Na nomenclatura do ensino híbrido desenvolvida por esse instituto aqui, gente, os modelos de rotação por estações, laboratório rotacional e sala de aula invertida seguem um modelo de inovações híbridas sustentadas. Eles incorporam as principais características tanto da sala de aula tradicional quanto do ensino online. Os modelos flex, à la carte, virtual enriquecido e o de rotação individual, por outro lado, estão se desenvolvendo de modo mais disruptivo em relação ao sistema tradicional. Vamos conhecer cada um desses modelos. Eu vou ajeitar a câmera aqui. Olha, o modelo de rotação é aquele no qual, dentro de um curso ou matéria, por exemplo, digamos assim, matemática, os alunos revezam entre modalidades de ensino, tendo um roteiro fixo, ou a critério aí do professor, sendo que pelo menos uma modalidade é a do ensino online. Outras modalidades poderão incluir atividades como as lições em grupos pequenos, com turmas completas, trabalhos em grupos, tutor individual e trabalhos escritos. O modelo de rotação tem 4 submodelos. 4. Rotação por estações, laboratório rotacional, salas de aulas invertida e rotação individual. Percebemos que os modelos de rotação que são considerados sustentados são mais fáceis de serem implementados. Por quê? Porque, de certa forma, sua implementação está nas mãos do professor. Ao planejar sua aula, uma vez que conte com recursos digitais, pode inserir propostas, modelo rotacional, e realizar aí a maioria delas, sem depender de outros profissionais da escola. Você vai conhecer em detalhes essas propostas. No modelo de rotação por estação, os alunos fazem um rodízio de acordo com uma agenda de tarefas, ou por decisão do professor, em várias estações, sendo pelo menos uma delas com tarefas online. As demais podem ser tarefas escritas, pequenos projetos, instrução individualizada ou trabalhos em grupos. Observe que nesse modelo é possível aos estudantes trabalharem de forma colaborativa, mesmo na estação em que estão trabalhando online. O professor pode, dessa forma, trabalhar com grupos específicos de estudantes. As estações são fixas e os estudantes rotacionam por elas. A mudança de grupos ou a rotação pelas estações podem ser definidas pelo professor, que avisa o momento de mudança, ou cronometrada, dependendo dos objetivos a serem alcançados aí na proposta. A sala de aula invertida é o modelo mais simples
para dar início à implementação do ensino híbrido. Nesse caso, os alunos estudam em casa o conteúdo online, sugerido pelo professor, certo? E aplicam ou praticam em sala de aula o que foi estudado. É possível aprofundarmos o modelo de sala de aula investida, envolvermos a descoberta, a experimentação como proposta inicial para os estudantes. Após experimentar algo, como uma atividade prática de ciências, os alunos podem levantar hipóteses e pesquisar sobre elas, essas hipóteses, em casa, de forma online, por meio de vídeos, por meio de simulações e leituras. A aula seguinte, os resultados das pesquisas podem ser discutidos e a conclusão é construída por toda a turma. Diversos estudos têm mostrado que os estudantes constroem sua visão sobre o mundo ativando seus conhecimentos prévios e integrando as novas informações com as estruturas cognitivas já existentes, para que possam, então, pensar criticamente sobre os conteúdos aí ensinados. Essas pesquisas mostram que os estudantes desenvolvem habilidades de pensamento crítico e têm, gente, uma melhor compreensão conceitual sobre uma ideia, quando eles exploram lá o domínio primeiro e então tem o contato com uma forma clássica de instrução, como uma palestra, um vídeo ou uma leitura de um texto. Estudiosos dessa área afirmam que o modelo que tem início pela exploração é muito mais eficiente, uma vez que você não pode buscar a resposta antes de pensar nas perguntas. O laboratório rotacional, os alunos fazem rodízio, né, em pontos específicos, de acordo com agendas de tarefas ou por decisão do professor, entre um laboratório de informática e a sala de aula. Dentro do laboratório, eles aprofundam, treinam e realizam as atividades online. Nesse caso, o professor da disciplina fica em sala de aula e os estudantes ficam lá no laboratório. As atividades no laboratório serão realizadas de forma individual, para que cada estudante consiga solucionar suas dúvidas ou aprofundar seus estudos. Veja que esse modelo já pode envolver mais profissionais da escola e não depende apenas da atuação do professor, né, em sua sala de aula. Em alguns casos, duas turmas da mesma série ou ano podem ser envolvidas e a administração pode ser feita entre os dois professores. Vocês viram que nesses modelos considerados sustentados, não há muita dificuldade para a implementação, dependendo apenas de um bom planejamento feito pelo professor. Os próximos modelos que a gente vai ver aqui, que a gente vai conhecer aqui, considerados disruptivos, mexem com a organização da escola tradicional e requerem mais envolvimento de outras equipes, além dos professores. Coordenação, direção da escola tem um papel fundamental nesta proposta. O modelo de rotação individual é o primeiro exemplo considerado disruptivo. Apesar da semelhança com a rotação por estações, nesse caso, o aluno cumpre uma agenda individualizada em seu percurso pelas estações. Essa agenda, previamente combinada com o professor, pode envolver a passagem por todas as estações ou não. Irá depender das características dos estudantes e da forma como ele aprende melhor. Lembre-se, né, que os objetivos devem estar claros e o percurso dos estudantes deve corresponder ao que ele precisa atingir. Já no modelo Flex, a aprendizagem online é a espinha dorsal. Cada aluno tem uma agenda personalizada e pode direcionar seu aprendizado de acordo com a sua necessidade, as suas necessidades. Entre as modalidades de aprendizagem, há um professor e um tutor, que pode oferecer o suporte necessário para as necessidades aí dos estudantes, garantindo um ensino personalizado. Os alunos podem trabalhar individualmente nos computadores ou em pequenos grupos. Pode ter aula de ciências
em um laboratório ou trocar ideias na área social. A ideia é que os alunos se movam com flexibilidade por essas propostas. Focando no quê? Focando no que precisa e quando precisa. É diferente de um modelo de rotação individual, porque os alunos não são obrigados a passar nenhum tempo determinado previamente com atividades específicas. Talvez ele aprenda por meio de atividades práticas com os estudantes, talvez sozinhos, talvez por meio de um vídeo ou leitura. Além disso, não há divisão por ano ou série. E estudantes de séries diferentes têm a oportunidade de aprender juntos. A chave é que a atividade seja baseada em sua proficiência e domínio. Esse modelo Flex, eles têm tempo aí para fazer coisas diferentes e aprofundarem seus conhecimentos, se envolvendo e aplicando seus projetos. A ideia do estudante como agente do conhecimento é algo visível nesse modelo Flex. Agora, no modelo à la carte, os alunos fazem cursos inteiros de maneira virtual. Tem um tutor online e, ao mesmo tempo, continuam a ter experiências educacionais em escolas tradicionais. Os alunos podem participar das aulas online, tanto nas escolas como em outros lugares. Esse modelo pode ser aplicado, por exemplo, em uma disciplina avançada de língua estrangeira, em que os professores estejam disponíveis apenas virtualmente. O modelo virtual aprimorado é um modelo que ocorre basicamente online, certo, gente? Em que encontros presenciais para acompanhamento ocorrem de maneira agendada, né? Nesse caso entre tutores e alunos, ok? Bem, nesse tipo de modelo, raramente alunos e professores se encontrarão todos os dias da semana. Esses dois modelos apresentados pelo Instituto, onde os estudantes organizam seu tempo entre estudos realizados em casa e estudos realizados na escola, não foram batizados no grupo de experimentação do curso, porque isso supõe uma distribuição de carga horária que não ocorre na realidade brasileira. Certo, gente? I was born to rule the Seven Kingdoms. Sou filho de José e Maria. You're the mother of dragons. شاب ريشي سانهان ريشي سندالي